Portugal virou o jogo, mas acho que o grande assunto é Cristiano Ronaldo, né? 40 anos de idade, artilheiro da Nations, com 7 gols. E não são gols quaisquer, né? Ele faz o gol da classificação, o gol da vitória, e coloca Portugal novamente na final da Nations, né? Portugal, que foi o primeiro campeão, o campeão inaugural da Nations League, pode conquistar mais uma vez a Nations. É um quarentão que ainda joga muita bola, né? É impressionante o que faz o Cristiano Ronaldo, é, e Portugal joga por ele e ele não compromete o Fred Caldeira. É um dos poucos acertos do Roberto Martinez insistir no Cristiano Ronaldo como titular, tá? Assim, tem várias críticas ao trabalho do Roberto Martinez. Acho que se ontem Portugal caísse, essas críticas estariam ainda maiores, mas assim, ele começar com Vitinha no banco, com João Neves de lateral direito, é algo que assim, eu não consigo entender por que o Roberto Martinez faz isso. O Cristiano, e eu sigo com essa opinião, se a gente for projetar onde caberia o Cristiano Ronaldo no melhor futebol do mundo, que é o nome do nosso programa, no futebol europeu, eu acho que o Ronaldo, nos melhores times ou em times da segunda prateleira, ele seria um excelente super sub, um excelente reserva, às vezes Uhum. titular, às vezes não. Só que eu acho que como é que eu posso dizer? A leitura que ele tem do próprio futebol não cabe ficar no banco mais vezes do que não. A Uhum. situação é diferente para Portugal. Portugal não formou ainda um centroavante capaz de ameaçar a titularidade do Cristiano Ronaldo mesmo com 40 anos de idade. Não é o Gonçalo Ramos, não é o João Félix, não é qualquer outro jogador, não é o Diogo Jota. Portugal precisa do Cristiano Ronaldo ainda ali. E o futebol internacional tem realmente um ritmo mais lento do que o futebol de clubes. Então, tudo isso configura uma situação que me parece muito natural que o Cristiano seja titular e vá ficando no jogo. Tanto é que, assim, ele é titular, ele faz o gol já na reta final da partida, né? Não é uma partida em que o Cristiano ele ajude em diversos setores do time. Ele está ali para fazer o gol. E ele teve uma chance de uma grande jogada, grande passe do Bruno Fernandes primeiro e depois do Nuno Uhum. Mendes, que é o grande lateral esquerdo da temporada europeia, para fazer esse gol, que ainda bem tem a tecnologia do impedimento semiautomático, porque se fosse traçar as linhas, a gente poderia ter um gol tão importante como esse, possivelmente anulado, porque foi realmente ali na decisão milimétrica. O Cristiano segue fazendo o que ele sempre fez e não deixa de surpreender que ele siga fazendo isso. É É, eu, surpreendente, né? eu concordo com o que o Fred falou, que acho que ele não aceitaria ser banco em diferentes clubes, e daí talvez a ida para a Arábia Saudita ela passa muito por isso, porque o Uhum. ritmo do futebol e o tamanho do Cristiano dentro de uma liga que precisa de projeção, que se vai dar ao Cristiano o que o Cristiano pede, né? É meio que mais ou menos o Messi nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode levar nesse mesmo, colocar neste mesmo lugar. São jogadores que se acostumaram a ser a referência dos seus times e que é muito difícil aceitar um papel de subprotagonista, não de protagonista total, e com a personalidade do Cristiano isso se encaixa perfeitamente. E na questão da seleção, não existe outro Cristiano Ronaldo. E é extraordinário o que a seleção portuguesa está vivendo com o Cristiano Ronaldo, é, porque é o maior jogador da história do país. É uma situação que, para o Cristiano não jogar na seleção de Portugal, tem que ter alguém, uma peça, que seja unanimidade e que entregue o tempo inteiro o que o Cristiano não entrega. Essa peça não existe. Não Se essa existe. peça não existe, não existe nenhuma possibilidade do Cristiano não jogar, porque ele ainda é a peça que entrega. Eu não assisti todo o jogo ontem, mas eu assisti partes do jogo e tem uma coisa que fica clara: o Cristiano é um animal de área. É. Ter um Uhum. animal de área com 40 anos é melhor do que não ter este cara. Então, a seleção portuguesa, enquanto ela tiver o Cristiano, eu acho que não existe uma discussão de não contar com o Cristiano. Porque É, não tem outro cara que faça isso. o meu ponto não é nem formar outro Cristiano, porque isso provavelmente a gente não vai ver, né? Não, Mas vamos É. supor que Portugal tivesse formado um Haaland, exato. É. tivesse formado um outro grande centroavante jovem. Não tem ninguém nem O perto Gonçalo disso. Ramos era pra ser esse cara, não
o novo Mas nunca Cristiano foi Ronaldo, mas o irregular, né? fazedor de gols, né? Quando ele É, surgiu e tal, mas ele não ele, conseguiu ser, né? ele ainda é muito jovem, né? E o É. Gonçalves, se eu não me engano, são 23, eu 23 acho, né? anos. É. Isso. Então, ainda pode ser um jogador que evolua muito, mas hoje não existe a possibilidade de. Não é só o Gonçalo Ramos, não existe outro cara para você colocar na seleção com a possibilidade de você jogar ao redor do Cristiano Ronaldo, porque se você pega no futebol de alto nível, se você pegar os grandes clubes, é muito difícil você conseguir jogar ao redor de um jogador com as características do Cristiano Ronaldo. Eu entendo que, por ser o Cristiano Ronaldo, se você tem o Cristiano Ronaldo, talvez essa seja a única opção. Mas aí você precisa fazer essa opção, né? Eu penso muito, por exemplo, no futebol que a gente vê, por exemplo, na final da Liga dos Campeões com o PSG, o que os atacantes do PSG fazem como defesa durante 90 minutos, cara, o Cristiano Ronaldo não tem esse papel, né? Não, é Uhum. complicado. Mas E, na seleção, eu acho incrível que isso consiga ser feito, né? sim, eu acho, desculpa, Carinha, que no futebol de seleções, por ser um ritmo mais lento, isso é mais Uhum. permitido. Isso Exato. é menos danoso para o time, né? Por isso que tem uma diferença grande entre ser titular do PSG na Liga dos Campeões, ou da seleção de Portugal, ou da seleção do Brasil, ou da seleção da Argentina, porque o ritmo é um pouco mais lento, realmente. Os treinadores e jogadores falam isso, né? Então, Sim. por isso que eu vejo essa diferença. Então, de qual seleção o Cristiano não seria titular? Poucas, Não. poucas. E Arrisco até dizer por que quase isso. nenhuma. É, Seria de todas. É, Sei, a a- França, talvez? Não sei. talvez a França, né? ele chegou a 137 gols com a camisa de Portugal, em nível de atuações internacionais, né, por seleção. Ele tá muito disparado como o grande artilheiro, assim. E eu acho que essa discussão dele jogar no alto nível ainda do futebol europeu é muito boa, né? E aí eu queria convidar a galera do chat também. Ô, Joãozinho, abre uma enquete aí, e pergunta pra galera. Cristiano Ronaldo ainda teria mercado no primeiro escalão do futebol mundial? Sim ou não? Galera vai Como responder titular? aí. Vou querer saber. Eu acho que assim, são casos e casos, né? Levando pro seu lado aí, Premier League, você acha que ele não teria titularidade em nenhum time de ponta? Sei lá, no Chelsea, ele não seria titular no lugar do Jackson? Então, aí, porque entre Jackson e Cristiano, não existe nem como você colocar na mesma frase. É. É, então, Mas será que o Cristiano essa conseguiria é a ser minha titular provocação. de jogo a jogo para fazer o que o Chelsea. Porque, assim, cara, infelizmente, em algum grau, não é só fazer gol, né? Assim, como Sim, sim. fazedor de Uhum. gol, não tem ninguém como o Cristiano no planeta. O Arsenal não É, ficou sem centroavante aí no final da exato, temporada, botando o Merino pra jogar. Se tivesse um Cristiano ali no elenco, ele teria jogado muitos jogos como sem titular, nenhuma tá? dúvida. Sem nenhuma dúvida. Agora, ele aceitaria não ser titular em alguns jogos? É esse o meu Essa é a grande ponto. questão. Esse é o Ele teria ponto. ficado no Manchester United se ele aceitasse isso, né? Ele poderia Exato. jogar no Chelsea, ele poderia jogar no Arsenal, ele poderia jogar no Liverpool, que também está precisando de um centroavante. Mas como titular todo jogo, eu acho realmente muito difícil. Eu utilizo, Otávio, o paralelo do Luka Modric, eu acho, que dá pra Boa. gente meio que usar como paralelo, porque é um cara de. O Modric vai fazer 40 agora em setembro, né? É um cara que se lesionou muito pouco na carreira. O Cristiano também não teve lesões graves que impediram ele de progredir fisicamente para ele estar vigente com 40 anos. Então, isso dá pra gente comparar dessa forma. E o Modric, a posição dele até, eu acho que ele se sacrifica, teria que se sacrificar mais fisicamente que o Cristiano, mas dá para meio que colocar no paralelo. E ele aceitou na última temporada, já com quase 40 anos, ser reserva de luxo, né? E se ele ficasse mais um ano no Real Madrid, que era o que ele queria, ele ia ter que aceitar ser reserva de luxo, porque o problema é que o futebol hoje ele vai tão rápido, a gente conta tanta quilometragem, era o que o Fred estava falando, o físico ele se impõe tanto, e são muitos jogos. As temporadas que o Cristiano jogava em alto nível eram 40, 50, 60 jogos como muito. Hoje uma temporada pode chegar a ter 70 jogos para os clubes europeus. Então é evidente que fisicamente ele não aguenta. E aí a personalidade dele não deixaria. Assim, o Modric teve dificuldade de entender que o papel dele seria de revulsivo, um cara que entra para mudar jogo. Eu acho que o Cristiano teria ainda mais dificuldade de entender isso.
Então, não é só o fato dele ser o Cristiano, porque eu acho que qualquer time no mundo gostaria de ter um cara com a fome que o Cristiano tem. O gol que ele faz ontem, ele tava lá dentro da área esperando para fazer o gol. A função dele era estar ali para chutar. Ele É. vive disso, ele quer isso. Que time não quer isso? Todos. O problema é que a cada 3 dias isso fica muito difícil. Num nível de futebol cada vez mais rápido. Então eu acho que a gente também tem que entender que o nosso corpo ele tem limitações. E eu acho que o Cristiano, quando ele decide ir para a Arábia Saudita para poder jogar 40 jogos e fazer 50 gols, ele entende que ele está chegando nesse lugar em que ele tem que diminuir o ritmo para conseguir continuar entregando. E ele está fazendo. E aí na seleção, quando pinta, porque em torneios curtos é outra coisa, né? Em poucos jogos é outra coisa. Aí ele consegue se preparar para aquilo. Mas é realmente assim absurdo a quantidade de gols que ele tem depois dos 30. Ele tem mais gols depois dos 30 que antes dos 30. Ele marcou quase 300 gols depois dos 35. Uhum. Assim, eu não acho que a gente vá ver outro cara fazendo isso em tão pouco tempo, assim, porque tem que ter uma regularidade muito absurda e um físico para não se lesionar, coisa que o Cristiano sempre colocou como prioridade, não se machucar para poder jogar, para poder chegar à quantidade de gols que ele tem. Então é realmente muito complicado de ver isso no mundo do futebol hoje. E abre margem pra gente conseguir enxergar que ele ainda vai conseguir fazer isso por um tempo considerável, né? Mesmo tendo 40 anos. Daqui a pouco eu vou querer falar sobre isso. Sobre o que a Tati estava falando de a galera ter que jogar ali por ele precisar que os companheiros se doem e tal. O Johnny Silva mandou um superchat aqui dizendo: CR7 não cria mais jogadas, precisa de NPCs servindo ele. Aí é uma referência nerd, né? Pra quem não sabe, o NPC é aquele personagem de videogame com o qual você não joga, né? É o No Playable Character. Eu acho que é isso a sigla. Mas gostei da alusão que ele fez aí. Pensando na carreira do CR7, já com 40 anos, é, 937 gols, quando que o milésimo vai chegar? E será que ele vai chegar? A gente trouxe uma arte de uma estimativa de inteligências artificiais que entraram em ação, os computadores funcionaram, botamos eles para pensarem, e aí, segundo a inteligência artificial, o CR7 pode alcançar os 1.000 gols entre o fim do ano que vem, 2026, e o meio de 2027. Faltam 64 gols, acho que agora faltam 63, não é? Se eu não estou enganado. Enfim, 64 ou Isso. Eu acho que é 63. 63. Com o de ontem faltam agora 63. E a média dele atual, de 0,88 por jogo, ele pode chegar à marca com mais 73 partidas. Então você bota aí mais o restante dessa temporada e quem sabe o ano que vem inteiro, né? Para o CR7 chegar lá. Eu tenho a impressão que ele não vai parar Uhum. enquanto não Ah, alcançar essa marca, né? A gente conhece o vai. CR7. Não Só vai. que eu acho que ele tem uma outra marca que ele quer alcançar. Que ele já mandou lá a célebre declaração, eu vejo minhas rugas, né? Mas amo o futebol e tal. Ele é fantástico com essa frase. Eu acho que ele vai querer jogar com o Cristiano Ronaldo Júnior. Algo meio LeBron James e Bronny James, sabe? E aí, depois que ele jogar com o filho, ele para. Pode ser, Mas mas quantos não anos depois tem o dos 1.000. CR7 Júnior? Acho que ele faz 15 agora. Já dá pra jogar com 17, 18, né? Acho que dá, hein? Ele tá Mais na uns 3 base da aninhos, Arábia Saudita, não tá? ele tá na base do Al Nassr, né? Do Al Nassr. Então. Mas Ele e vai já com o faz base de Cristiano, né? Portugal também, não? Faz também. Fez gol recentemente, né? Isso, No Sub-15, exatamente. né? Isso. É fácil de arranjar, né? No Al Nassr, com 16, 17, coloca o moleque pra jogar pelo menos um jogo pra dar isso pro Cristiano Ronaldo Exato. Mas e acabou. nem o Al Nassr, eu acho que os fatores podem se juntar todos e o Cristiano conseguir chegar nos 1.000 gols antes disso e fazer Uhum. como uma last dance, pelo menos de alguns Uhum. meses, num Sporting de Portugal, que coloque o Isso. Cristianinho junto, uma coisa. Seria incrível, né? Assim, fechar todo o círculo do. Mas pode ser. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai chegar aos 1.000 gols. Ele vai Nem eu. jogar até chegar aos 1.000 gols. Exato. E eu não acho que ele vai parar no gol 1.000. Ele ainda vai fazer uma margenzinha, Também né? acho.
aquela margem para É. depois não ficar dúvida se tiver recontagem. Já tudo dentro dos planos. E aí eu acho que talvez, assim, para encerrar com o filho, pode ser uma história legal, assim, mas teria, repito, o corpo de 40 não é o corpo de 36, né? Tem que ver o Uhum. quanto uma coisa vai pesar, porque o ano que vem a prioridade é a Copa do Mundo. Vamos ver onde é que ele vai jogar nos próximos anos? Tem isso também. Essa é a minha dúvida. Onde que ele vai fazer os 1.000, né? Porque ou ele fica na Arábia Saudita, ele pode voltar para Portugal, ele pode olhar para o futebol brasileiro, por que não? Acho que a dúvida é onde, porque certamente ele vai chegar. Pura e simplesmente pelo fato de que a Tati citou antes. Ele não se machuca, bicho. Ele não se machuca. Então ele vai fazer mais 73 jogos, 74, 75. E dependendo de onde ele jogar, ele pode até aumentar essa média dele. E ó, só para trazer, o Cristianinho, ele faz 15 anos, agora no dia 17. Aí. Então, Aí, ó. assim, no meio do ano que vem, ou seja, no fim da próxima temporada, ele vai estar fazendo 16. Então, junto com o Cristiano Ronaldo chegando aos 1.000, Cristianinho vai estar entre 16 e 17 anos. Já pensou se o passe pro milésimo gol, a assistência pro milésimo gol é feita pelo Cristianinho? Vai ser um negócio lendário. Aí Porque, o por Cristianinho exemplo, erra o passe e toma um esporro daqueles na tela. o pai puxa a orelha dele em plena área, né? Porque seria algo, por exemplo, que Romário não conseguiu com o Romarinho, que Rivaldo não conseguiu com o Rivaldinho, mas Cristiano pode conseguir com o Cristianinho. Seria absolute cinema, né? Pô, que isso, me permito a sonhar, hein? Me permito a sonhar. Quem quiser contratar o Cristiano Ronaldo agora faz parte do pacote levar o Cristianinho junto, hein? Já sim. tá no contrato, para onde ele for o Cristianinho vai, e é ele quem vai dar o passe para o milésimo gol. Se outra pessoa der o passe, Cristiano Ronaldo vai fazer um corta-luz. Não vai nem chutar a bola. Você falou aí sobre Brasil, ô Fred. O Fluminense deu uma sondada, né? O Mário Bittencourt falou que ligou lá pro Jorge Mendes, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, mas ele disse que não tem o menor interesse de atuar no Brasil agora. Quem sabe daqui a 2 anos. Parece um pouco, sei lá, Dua Lipa tá solteira e eu mandar uma mensagem para ela. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas eu acho improvável. O não você já tem, né? O não você já tem. Eu adoro aquela, tipo assim, Bahia recusa Messi. Messi nunca pediu para jogar no Bahia. Bom demais. Então tá aí, Cristiano Ronaldo. O que você acha, hein? Dá o papo aí no chat, só para passar pela enquete que a gente abriu. Mais de 1.600 votos. O sim tem 74% da adesão. Galera achando que o Cristiano Ronaldo, sim, ainda tem espaço na elite da Europa. Obrigado a todo mundo que votou.